Olá, bem-vindos a esta análise. Hoje, a nossa jornada vai dar um zoom impressionante, saindo lá de fenômenos culturais mundiais e aterrissando direto nas atualizações hiperlocais de uma cidade. O mundo é, no fim das contas, um sistema incrivelmente interconectado. O que acontece em escala global, seja na política, no design ou na saúde, inevitavelmente reverbera até as realidades diárias das comunidades. O nosso objetivo aqui é justamente conectar todos esses pontos, usando dados e reportagens diretas para entender como a grande imagem afeta a lente mais restrita. E o roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, vamos passar pelas tendências globais e visuais. 2, um alerta de saúde nacional. 3, os desafios no Rio Grande do Sul. E para fechar no ponto 4, um foco nas realidades da cidade de Bagé. Vamos lá? Parte 1, tendências globais e visuais com foco em 2026. Bora abrir a nossa lente ao máximo para examinar o que está acontecendo no mundo e como isso molda o ambiente visual deste ano. Então, no meio de tanto ruído pelo mundo, é vital fazer uma pausa e perguntar: o que de fato define o cenário global e a estética visual de 2026? A gente vive um período de mudanças absurdamente rápidas, e a estética visual, como sempre, é um reflexo super direto de como a sociedade tenta processar esse nível de intensidade e crise. Dá para notar o nível de disrupção que o mundo está vivendo agora. O ciclo de notícias é marcado por um caos absoluto. Tivemos lançamentos de relógios da SWAT que causaram tumultos tão grandes que lojas tiveram que ser fechadas no mundo inteiro. E na política, ventos fortíssimos. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, está enfrentando uma crise de liderança daquelas. Nos Estados Unidos, a desaprovação do ex-presidente Donald Trump ultrapassa a marca dos 60%, muito por conta do aumento dos combustíveis. E nos tribunais, coisas complexas, como a supressão de provas naquele caso mega midiático do Luigi Mangione. É, sem dúvida, um mundo em ebulição. E como as tendências de design reagem a essa loucura toda? De formas completamente opostas. De um lado, a gente vê o azul capri. É só imaginar aquela cor que traz uma sensação de confiança, de ancoragem, super corporativa, sabe? É a busca por estabilidade. Mas aí, em total contraste, a gente tem o fúcsia elétrico. Pura rebeldia, uma energia fortíssima da geração Z, aquele neon de alto impacto que grita nas vitrines do varejo e não pede desculpas por existir. Mas aqui está o grande pulo do gato. A evolução se consolida mesmo, é com o verde água transformador, a cor oficial de 2026. Essa fusão superfluida do azul clássico com o verde água é basicamente o design tentando oferecer exatamente o que a sociedade mais procura hoje em dia: resiliência, calma, inclusão e um foco enorme numa mentalidade mais sustentável. É um respiro no meio do caos. Parte 2. Alerta de saúde nacional com os dados do Infogripe de 2026. Porque enquanto as cores moldam o nosso exterior, a gente precisa olhar para os dados nacionais de saúde para entender o cenário respiratório real do país. Esse boletim oficial Infogripe lá da Fiocruz é uma ferramenta fundamental. Ele rastreia meticulosamente a Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SRAG. São dados diretos e imparciais que mostram o verdadeiro retrato da saúde pública nacional no atual momento epidemiológico. E o número que salta aos olhos é esse: mais de 57.585 casos notificados de SRAG só neste ano epidemiológico de 2026. É um volume absurdo. E o que realmente acende o sinal de alerta máximo para as autoridades médicas é que essa tendência de alta está atingindo desproporcionalmente as crianças com menos de 2 anos de idade. Quando a gente quebra esses números para ver os vírus positivos das últimas 4 semanas, o cenário fica bem claro. O vírus sincicial respiratório, o VSR, está dominando tudo com 41,5%. Logo atrás vem a influenza A e o rinovírus. Um detalhe muito importante aqui é que a Covid-19 agora representa uma fatia pequenininha, menos de 3%. O perfil viral mudou bastante e é esse quebra-cabeça que o sistema de saúde está tentando resolver hoje. Parte 3. Desafios no Rio Grande do Sul. Vamos dar um zoom maior agora, passando do nível nacional para o estadual, onde a gente se depara com uma mistura complexa de falhas administrativas e extremos climáticos. E o cenário no estado é bem complexo. Tivemos a revelação de um esquema devastador de fraude habitacional. Um funcionário da Caixa Econômica Federal usou informações sigilosas para favorecer a própria construtora. O resultado prático? Obras completamente abandonadas no meio do caminho. Famílias inteiras lá na região metropolitana ficaram sem a casa dos sonhos, mas com dívidas esmagadoras nas costas. E os desafios não param na infraestrutura. Porto Alegre e os arredores estão sendo bombardeados por eventos extremos.
Aconteceu um deslizamento de terra num condomínio que inclusive já tinha problemas estruturais antes. Tivemos também uma tragédia super triste com uma padaria que bravamente sobreviveu às terríveis inundações de 2024, mas acabou sendo destruída por um incêndio agora. Junta a isso uma gangorra climática absurda de 9 graus a 31 graus na mesma semana. E no meio desse furacão todo, a natureza surpreende. Até o menor felino selvagem do Brasil foi registrado passeando pelas matas da região. Parte 4. Foco na cidade de Bagé, onde o funil se estreita e a gente chega nas realidades hiperlocais, vendo como a comunidade lida com vários problemas ao mesmo tempo. O dia a dia em Bagé está exigindo um malabarismo enorme da comunidade no momento. De um lado, uma crise hídrica super severa forçando novos e rigorosos horários de racionamento de água. Como se as torneiras secas não fossem suficientes, detectaram ovos do mosquito Aedes aegypti em 18 pontos diferentes, o que eleva drasticamente o risco de dengue na cidade. Na economia, tem o varejo local suando frio e tentando se adaptar ao fim da famosa taxa das blusinhas. E no campo jurídico-político, o Tribunal Superior Eleitoral acabou de manter a absolvição de um ex-prefeito. É muita coisa rolando em paralelo. No meio desse turbilhão todo, que demanda uma resiliência gigante, a gestão pública tenta se movimentar. O recém-nomeado secretário de Administração, José Wilson Torales, chegou com um plano bem específico. Ele quer treinar servidores e digitalizar as velhas pastas funcionais de papel, marcando reuniões semanais para unificar as ações. É uma tentativa super clara de modernizar e estabilizar a máquina pública, correndo contra o tempo, justamente para conseguir responder de forma mais ágil a essas demandas urgentes da população. E aí chegamos na grande reflexão de hoje. Como é que essas ondas gigantes do macro afetam o micro? Basta fazer a ligação. Desde aquele lançamento caótico de um relógio lá no exterior, passando pela escolha de uma cor para o mundo inteiro tentar encontrar paz, até os hospitais mais cheios no país e as torneiras secas no interior gaúcho, está absolutamente tudo conectado. A onda global inevitavelmente quebra na praia do município, forçando governos e comunidades a se adaptarem na marra em tempo real. Compreender o quadro geral é literalmente a única forma de nos prepararmos para o que vai bater na nossa porta amanhã. E fica a grande provocação. De que maneira as correntes globais que vimos hoje já começaram a reescrever o dia a dia das nossas próprias cidades, mesmo quando a gente nem percebe? Um grande abraço e até a próxima análise.